E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na aula e vamos a mais uma aula de língua portuguesa no 6º ano. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de algo arcaico. Hoje nós vamos falar de algo velho. Nossa, professor, de novo? Você estava falando de música, né? Agora você vem falar de música velha, agora você vem falar... Não estava falando de música velha, a gente estava falando de música. Vocês que estão sendo um pouquinho mais críticos comigo, certo? Então, o que a gente vai falar hoje, gente? Do rádio. Credo, professor, do rádio? Exatamente. Então, olha lá. Você sabe o que é esse aparelho? Vocês conhecem esse aparelho? Talvez não desse jeito. Aonde que vocês vão ver ele? Né? Vocês vão ter aparelhos parecidos. Na cozinha da casa de vocês talvez tenha um. Na sala, no carro, às vezes seu pai está escutando. Hoje em dia, esse aparelho aqui, né, o rádio, ele é muito antigo, né? Se a gente for parar para pensar como meio comunicativo, são poucas as pessoas que escutam rádio hoje em dia. Né? A pessoa que vai lá e fala, opa, tem um programa no rádio que eu quero ouvir agora. Dificilmente a pessoa vai fazer isso. Eu, por exemplo, escuto transmissões de rádio para escutar jogo de futebol. Só que qual que é o problema? Eu não ligo o rádio. Eu entro no site da rádio e vejo, né, coloco a transmissão deles lá. Por quê? Não sei, às vezes eu já estou com o computador na mão, já é mais simples. Porém, o meu celular tem a função de rádio. O rádio, gente, ele era o maior amigo das pessoas. Isso até quando eu era moleque, na década de 90, lá de 95 até 2000 ali, que foi quando eu estava ali com os meus 6 a 11 anos que eu fazia bastante fervo, o rádio era muito presente. O rádio era uma forma de comunicação. O rádio era uma forma de entretenimento. O rádio era como as pessoas arranjavam emprego, as pessoas arranjavam namorados, namoradas pelo rádio, as pessoas vendiam pelo rádio. Então o rádio ele fazia o papel que quem faz hoje? Que a rede social faz. O rádio era a rede social das pessoas. Ele que tinha esse meio de comunicação. O programa de rádio, talvez com vocês não, mas provavelmente com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, ele vai ser intimamente ligado por ser o único meio de comunicação durante muito tempo. Vejam, as pessoas passaram a ter televisão em casa da década de 90, final da década de 80 para frente. Até então ter televisão em casa não era tão normal. Hoje em dia, cada casa vai ter um televisor. Mas hoje em dia, né, é mais fácil do que antes. Por quê? Uma série de coisas, o preço, é o momento que o país estava passando, deixava as coisas mais caras. Então o rádio ele tem essa característica de conversar com a pessoa, interagir com as pessoas, né? Trazer esse conhecimento para as pessoas. Isso é extremamente importante para a gente poder entender algo que está fazendo sucesso, que é o que a gente vai começar a estudar, que é justamente o podcast. O podcast e o rádio, eles estão intimamente ligados. Intimamente. Por quê? Porque antigamente tinham programas de entrevista. As pessoas paravam para ver programas de entrevista. Eu lembro muito bem de isso, 2002, 2003. Eu saía de casa correndo porque meio-dia começava um programa no rádio e eu queria escutar aquele programa. Então eu saía da escola me matando, a aula terminava meio-dia, eu levava mais ou menos uns 10 a 15 minutos para chegar na minha casa, que eu ia andandinho, né? Eu saía me matando de lá, chegava em casa para conseguir escutar aquele programa de rádio. Isso era todo dia, todo dia. Antes nós éramos reféns da programação que a televisão colocava pra gente. A minha geração é uma geração que tinha horário para ver as coisas. A geração de vocês já não. A geração do YouTube, a geração do imediato, a geração do eu vou ver agora. Eu vou assistir isso agora, é só dar um play. A geração do a pessoa recebeu uma mensagem e não me respondeu, eu já vou ficar brabo.
Por quê? Porque não sabe o que era esperar, né? Você mandar um e-mail, a pessoa ler esse e-mail, a pessoa responder. Hoje em dia não, a pessoa abriu o WhatsApp ali, ficou com os 2 risquinhos azul, opa, leu e não me respondeu, não gosta de mim. Né? A pessoa já fica todo mundo revoltado da vida. Já a minha geração, né, e isso já puxando, né, que eu sou velho mesmo, a gente já tinha horários, então tinha horário para começar a novela. Ah, professor, mas hoje já também tem. Mas são poucas as pessoas que sentam naquele horário para ver aquilo. Pode ver depois. O que a pessoa respeita? Algo que é ao vivo. Um show, as pessoas vão respeitar pelo horário. Um jogo de futebol, a pessoa vai respeitar pelo horário. Mas, por exemplo, uma entrevista. Se a entrevista foi filmada ou se a entrevista foi ao vivo, isso não vai mudar nada. Se uma reportagem vai passar hoje 8 horas da noite na televisão, só que depois ela vai estar disponível no YouTube. Amanhã, na hora do almoço, você vai vendo ela em partes. Então, essa parte que a gente perdeu, não estou dizendo que isso é ruim, só estou falando como que a gente vê a evolução dessa quantidade de conteúdo. O rádio era o principal meio de comunicação. Você sabia o que tinha acontecido na cidade. Você sabia o que tinha acontecido no país. Na época da Segunda Guerra Mundial, A Voz do Brasil, que é um programa que hoje já nem tem tanta relevância, mas A Voz do Brasil, que é um programa do rádio, ela surgiu para trazer informações da Segunda Guerra Mundial. Isso lá na década de 40, lá na década de 1940. É um programa que tem até hoje. Hoje ele traz notícia do quê? Do Legislativo, do Executivo, do Senado, do Judiciário. Ele vai analisar os 3 poderes que a gente tem aqui no nosso país. Eles vão trazer notícia disso. O rádio vai fazer essa parte. O gênero musical é certamente um dos mais conhecidos quando o assunto é rádio. Afinal, quem não gosta de escutar canções de sua preferência em qualquer hora do dia, até mesmo enquanto trabalha ou realiza demais tarefas? Então vejam, o rádio, as pessoas, para escutar a música que elas queriam, elas tinham que, olha só, elas tinham que ligar na rádio. Falar, ô fulano, tal, o cara, você falava ao vivo, eu quero ouvir tal música. Aí o cara gravava, daí você falava bem assim, mas eu quero gravar. Daí você tinha uma fita que você tinha que apertar para gravar. Se alguém falasse alguma coisa no meio, saía, era horroroso. Era horroroso. Isso mais para frente. Aqui ainda não. Ele só era um meio comunicativo. O rádio tem o poder que a rede social tem hoje. Né? Tem a invasão dos mundos do H.G. Wells, se eu não me engano. Eles leram a invasão dos mundos ao vivo na rádio, e isso tem no YouTube, é bem bacana, pode procurar aí. Né? A invasão dos mundos, né? Lida no rádio. Eles leram, isso é uma história de ficção, e as pessoas ficaram assustadas de verdade, achando que o que estava acontecendo era uma invasão de alienígenas. Era como a gente tinha a comunicação hoje. Hoje em dia, se colocarem, a galera vai fazer o quê? Se for no Brasil, é meme. Vai fazer meme, né? Já vai fazer alguma coisa desse gênero. Né? Já aqui, né, os rádios de variedades trazem as suas programações tudo um pouco, baseando-se em um famoso tripé do universo radiofônico. Música, informação e entretenimento. Também comum aqui a prestação de serviço à comunidade. Então esse radiozinho aqui já está mais pertinho do que a gente tem hoje, já tem uma entradinha USB, um tecladinho digital ali. A gente já consegue entender melhor como que as coisas vão ficar. Então, música, informação e entretenimento. Música, as músicas que a galera cantava, serviço de notícias e programas para induzir as pessoas a assistir. Professor, mas por que você está falando tudo isso? Se você já escutou algum podcast, você sabe o quão importante isso é. Né? Se você já dedicou algum tempinho, é a mesma coisa. Ele começa com uma musiquinha, a gente tem uma informação e junto dele nós vamos ter o entretenimento, certo? Então vejam, o rádio ele tinha uma gama muito importante baseado no que as pessoas trabalhavam no dia a dia. Então a pessoa ia trabalhando, você ligava, isso para quem tinha, mas você ligava o rádio de manhã, você ia trabalhando e escutando as notícias do dia.
Na hora do almoço, você escutava as notícias da manhã e na volta você escutava as notícias que aconteceram à tarde, chegava em casa e ainda via um jornal para ver o que tinha acontecido. Isso para quem gosta de notícias. Mas então era só para fazer o dia passar. Você chegava em supermercados, tinha música tocando. Dentro do carro, as pessoas que trabalham dirigindo, música informando, tá tendo trânsito em tal lugar, acidente em tal lugar, evite tal lugar. O rádio, ele tinha esse serviço de informação. Ele passava informações básicas do dia a dia, né? Mudou o horário de ônibus, informava no rádio, para vocês terem uma ideia. O rádio, ele era de extremamente importância. Hoje ele já não é uma mídia tão famosa mais, certo? Então o que a gente tem que ter de lembrança quando a gente vai falar do rádio? Né? A gente tem que ver a adaptação. Tudo que a gente tem do rádio hoje com a instantaneidade. A partir do momento que você pega o teu celular e você consegue filmar uma coisa que está acontecendo na hora, fica difícil para competir com isso. Por quê? Você já tem acesso à informação. Você está fazendo o seu próprio conteúdo. Vejam, tem um jornal aqui, né, aqui no Paraná, especificamente aqui em Curitiba, tem um jornal que na hora do almoço eles estão economizando uma fortuna em combustível e aluguel de helicóptero, porque para eles mostrarem o trânsito eles usam o Waze. Então, em vez de pagar um aluguel de um helicóptero que vai ficar sobrevoando a cidade, mostrando aonde tem trânsito, eles vão lá, eles abrem o Waze, olha só aqui, aqui tem engarrafamento, que absurdo engarrafamento na cidade. Então, é adaptação. O rádio, os que se adaptaram, estão aí até hoje. Os que não, né? Teve muita mudança, teve programa que acabou, teve sequência de programas antigos que acabaram, programas que duraram anos, não conseguiram viver a adaptação, certo? Já o gênero jornalístico, né, tem a missão de informar, garantir que o ouvinte esteja por dentro dos principais temas das atualidades locais de todo o Brasil e da estação do mundo. Veja, eu coloquei aqui até um microfonezinho aí para vocês darem uma olhada, né, a ideia do microfone de rádio mesmo, né, pessoal? Então, né, o gênero jornalístico no rádio ele era mais rápido. Por que ele era mais rápido na década de 90? Porque ele era só áudio. Ele era só áudio. Enquanto a câmera, né, as pessoas tinham que se deslocar com um carro, com uma câmera e ir até o local, eles não, eles iam com um gravador. Ou até mesmo na década de 90 já tinha celular, eles iam com o celular, tô aqui em tal lugar, tá acontecendo isso. Era o que a gente chama de just in time, né? Algo que acontecia ali, né, no momento, tá acontecendo na hora. Essa era a rapidez da rádio. A rádio trazia essa informação, né? O ouvinte do rádio ele tinha que estar atento ao que estava acontecendo. Ele queria ter essa informação de como as coisas estavam indo, né? Então, a propriedade é promover a divulgação do acompanhamento e da análise dos fatos. São vários formatos de programa nesse sentido. Então, o programa de rádio ele tinha como função a entrevista. Informar, entrevistar, ele era assim um entretenimento. Isso que a gente tem que lembrar sempre. As rádios esportivas vêm chamando cada vez mais atenção a todo o público, uma vez que o brasileiro é definitivamente um povo ligado no tema, sobretudo quando o tema é futebol. É possível dizer que foi também dos gêneros mais cresceu e se desenvolveu nos últimos anos, com produções ricas e bem mais elaboradas de vinhetas, entrevistas e coberturas ao vivo. Então vejam, pessoal, uma coisa que ainda mantém algumas estações de rádio é o jogo de futebol. Eu, particularmente, né, eu usando o meu exemplo, eu gosto de ir no estádio e o meu celular tem a função de rádio. Eu estou vendo o jogo no estádio, mas eu gosto de colocar o fone e ver o que eles estão falando na rádio. Eles têm algumas informações que a gente não tem. Às vezes eles estão vendo na cabine um ângulo que a televisão está mostrando, um ângulo que da onde eu estou eu não consigo ver. O gênero esportivo ainda tem. Em 2018, a Copa do Mundo foi toda transmitida via rádio também. E como eu tinha que me deslocar muito do meu trabalho para outros trabalhos e tal, eu colocava o rádio ali, eu ia escutando uma parte do jogo. Era interessante ter aquilo. Então o esporte no rádio,
ele ainda é muito forte, extremamente forte, justamente para que as pessoas consigam ver como está indo essa análise, certo? Além disso, os locutores esportivos estão aperfeiçoando na criação de novos estilos de narração utilizando a criatividade e assim cativando uma legião de ouvintes fiéis. Então, o rádio, principalmente dentro do carro, as pessoas saem do jogo e vão ouvir o comentário dentro do carro. As pessoas vão lá, ficam buzinando, fazem bagunça. É uma interação que tem. Essa parte ainda continua. Embora não muito popular no Brasil, o gênero educativo cultural carrega em seu conceito uma importante missão. Ou seja, não tem tanta divulgação no meio radiofônico programas de cunho educativo. Dificilmente as pessoas vão ouvir. Isso porque, diferentemente do que se possa imaginar, esse tipo de programação não se restringe apenas aos conteúdos que visem a difusão do conhecimento básico, mas também focados na promoção de valores do desenvolvimento humano, auxiliando a comunidade, estimulando a reflexão e a transformação dos meios econômicos e sociais. São os programas que vão ter cunho educativo. Algumas rádios têm isso, várias rádios têm, mas esses programas têm, de novo, horário, que é o que a gente tem esse problema. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.